Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Graças a Deus. Graça e paz, amados. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós vamos dar uma sequência de estudos, amados. Eu infelizmente não tive condição de trazer os banners ainda para projetar. Vamos ver se domingo a gente faz isso. Esse estudo bíblico que nós vamos fazer são 5 ministrações. Eles estão associados a 2 coisas. Primeiro, ao nosso desejo de incentivar você a participar do seminário teológico. Essas palestras, elas vão falar de um assunto que liga, não é, a ênfase que nós damos ao nosso seminário, que é a apologética. Em segundo lugar, como nós estamos vendo doutrina de Deus, ou teontologia, nós vamos observar que a defesa da fé, ou apologética, que é esses estudos que vamos dar, eles são muito importantes, não é? À medida em que você vai observar alguns desvios, não é? A respeito da fé, podemos dizer assim de forma mais genérica, tá? Então, esses são os nossos 2 objetivos com esses estudos. Então, no meu tempo de seminário, eu terminei meu seminário em 1978, não é? Foi quando eu fiz o seminário teológico, 1978, quando eu terminei. Se falava muito na época a palavra heresiologia. Ou seja, estudo, não é? Das heresias, não é? Depois de algum tempo, não é? Nós começamos a usar a palavra apologética. Ou defesa da fé. Ou seja, nós entendemos que é imprescindível, seja para a segurança nossa, obreiros, para não cair no caminho da heresia e começar a ensinar ou pregar heresia, seja para a igreja, no sentido de se defender dos ataques dos grupos sectários, tá? Nós precisamos fazer um exercício de defesa da fé. Tá? Nós recebemos a fé em Cristo, mas essa fé precisa ser aprendida a usar de um exercício de defesa, porque esta fé, por vezes, ela é atacada para te tirar da verdade. Então você precisa fazer um exercício de defesa, tá? E esse exercício de defesa, em outras palavras, não é apologética, tá? O texto da carta de Judas, não é? Destaca bem isso, tá? A respeito do exercício da defesa da fé. Vamos ler lá? Judas. Três, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ok, então esse texto aí de Judas 3
a gente usa a expressão Judas 3 porque ele não tem capítulos, né? É apenas digamos assim. Então, citamos direto o versículo, né? Judas 3. Então, Judas 3 está falando exatamente sobre isso, tá? Da necessidade de batalhar, da necessidade de defender, da necessidade de compreender as heresias, os ensinos falsos, cujo objetivo é atacar a nossa fé. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que aprender com esse estudo: por vezes vai aparecer alguém no seu caminho, ou você vai se deparar com alguém que tem uma fé diferente da sua, tá? E aí você vai se deparar diante de um confronto, de um pensamento, não é? Cristão bíblico, não é? Ou melhor, bíblico cristão, de um outro, às vezes até com aparência de uma boa palavra, mas dentro dela existe uma heresia, tá? Bem, no contexto do Antigo Testamento, isso é muito colocado como uma palavra veneno. Que por vezes, não é? Tem por objetivo se infiltrar no bom alimento, né? Na palavra sadia, que é o bom alimento bíblico, e produzir de alguma forma doença ou até morte espiritual. Tá bom, queridos? Então, isso é a primeira coisa que os amados precisam entender. A nossa fé é atacada com ensinos falsos e nós precisamos conhecer a Bíblia para exercer o que a própria Bíblia diz que nós precisamos fazer: defender a nossa fé, batalhar por a nossa fé, tomar cuidado com o veneno doutrinário que anda por aí, tá? No Brasil hoje, ou melhor, até no mundo, grande parte dos países vivendo dentro do tal chavão de democracia, nós vamos ter uma ênfase muito grande, que é a tolerância religiosa. O mundo, ao longo de sua história, viveu a intolerância religiosa, aonde muitas pessoas eram perseguidas pelas suas religiões. Isso no mundo inteiro. Ainda que hoje nós tenhamos, não é, igrejas perseguidas em determinados lugares do mundo. Vocês viram aí, saiu agora a lista das 50 nações onde o evangelho é mais perseguido, não é? A gente colocou lá nos grupos dos irmãos. Isso é renovado todos os anos. Ontem, inclusive, na Palavra de Vida, veio alguém até que fez contato com a gente também, da Portas Abertas, e que vem de um grupo radical na Colômbia, se converteu de lá, e inclusive não foi autorizada a transmissão da mensagem por internet, e com todos aqueles cuidados que os irmãos sabem. O irmão Tavares e a irmã Valéria, inclusive, trouxeram já irmãos aqui e falaram, né, de situações como essa, da intolerância religiosa. Mas, de maneira geral, no Brasil, em grande parte do mundo democrático, hoje, a ênfase nas constituições, e isso vem desde da Carta da própria Nações Unidas, é de incentivar a religião e de tolerar a religião. E, de certa forma, nós vivemos hoje, não é? Num outro extremo. Se por algum momento nós fomos, até como cristãos, perseguidos no espaço chamado de intolerância religiosa, não é? Hoje nós vivemos a chamada tolerância religiosa. Então, se alguém do lado da tua casa apresentar, ou pôr um pato, para não ofender ninguém aqui que tem outro bicho de estimação, não é? Pega um pato e diz que aquele cué, entendeu? É o seu Deus, e começar a fazer culto para esse pato. E se você de alguma forma manifestar, tá, algum sentido de zombaria, de zombar da fé dessa pessoa, você pode ser enquadrado em crime de intolerância religiosa.
Tá? Nós sempre fizemos isso, de no dia de finados irmos nos cemitérios evangelizar. Já há alguns anos a gente não faz isso. Por quê? Nós recebemos do Instituto Cristão de Pesquisa alguns casos de irmãos que estavam indo evangelizar no dia de finados, 2 de novembro, nos cemitérios, e lá foram enquadrados num crime de intolerância religiosa, porque os irmãos foram com um folheto falando contra a ideia de orar pelos mortos, ou de pedir intercessão para os mortos, em que a Bíblia Sagrada condena, não é? E haviam lá, lógico, a maioria das pessoas que vão esse dia no cemitério vão ou para exercer catolicismo, ou para exercer espiritismo. Tá? E aí, os irmãos pegaram um folheto exatamente apologético, atacando esse tipo de prática. Tá? Em vez de levar talvez um folheto de pregação do evangelho um pouco mais leve, falando sobre a salvação em Jesus, por exemplo, eu não estou falando para fugir da verdade, não, mas algum tipo de habilidade para tratar com a situação. E eles foram enquadrados, foram levados, inclusive, não é, para a polícia, abrir um inquérito, inclusive, contra eles. E, veja, a linha de defesa foi exatamente de inverter o ônus, né, da situação. Por quê? Porque eles também estavam, os irmãos, usando da sua liberdade de expressão dentro de um conceito de tolerância religiosa. Então parecia que estavam sendo intolerantes com os próprios irmãos que estavam lá falando da fé deles. Então esse tipo de confusão tem acontecido e a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tá? A igreja tem que tomar algum cuidado com relação a isso, os irmãos, um certo cuidado com relação a isso. Vocês sabem que até o século IV a igreja cristã era perseguida. No século IV, com a tal conversão, não é? De Constantino, um pouquinho antes, a igreja começou a ser o cristianismo a religião oficial do império. Então aquilo que era perseguido antes, agora, se alguém ousasse dizer que não era cristão, é que era perseguido e era condenado. Então você vê que essa história, ela não é de hoje, mas hoje nós temos a tolerância religiosa, e por conta disso, o que nós temos? Multiplicação de religiões. Então, cada dia mais, você vai ver multiplicação de religiões ou de pensamentos religiosos. Tá? Isso é o caminho que nós estamos indo hoje. Tá? Porém, a Bíblia é categórica. Ok? E alguém vai dizer, por que tolerância religiosa? Porque a religião não faz mal, só faz bem. Tadinhos, inocentes, não sabem de nada. Religião faz mal, sim. Tá? E para ser bem sincero, religião cristã faz mal. Os seus desvios, as suas condutas inadequadas, produz prejuízo, sim. Tem pessoas extremamente manipuladas. Existem pessoas fanáticas também no meio religioso cristão. Em outras religiões também, mas no nosso também. Existem pessoas confusas. Pessoas que foram enganadas, ou que são enganadas. E por isso que nós temos que estar atentos à defesa da nossa fé. Porque a nossa defesa da fé não está só da porta para fora. Não está só quando nós encontramos um grupo sectário ou um membro de uma seita. Está também dentro da própria igreja. Quando alguém usa a própria tribuna da igreja para manipular, para induzir, para enganar. Não é? E nós precisamos com frequência ser vacinados com relação a isso. Tá? Então, alguém vai dizer, a religião só faz bem. Alguém dirá, todas as religiões.
levam a Deus. E não é o que a Bíblia diz. Vamos ler lá, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Olha só. Olha só o perigo. Imagine você estar num caminho que num primeiro momento parece o certo, parece o direito, e você começa a andar seguro naquilo, despreocupado daquilo. Entende, amados? É aquilo que eu falo para os irmãos aqui. O dia em que eu não me preocupar com o que eu prego, com o que os irmãos da igreja pregam, não é? No dia que a gente não estabelecer crítica em relação até nós mesmos, o que pode acontecer? Num excesso de segurança, a gente começar a trilhar um caminho errado, que no primeiro momento parece certo, parece bom, mas o fim, o seu destino final, é o caminho de morte, não é? Então, há caminhos que às vezes parecem direito. Então, é a ideia de hoje, dentro do conceito de tolerância religiosa, que vai terminar, lógico, lá com princípios de ecumenismo, não é? Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. E nós temos que aprender a enxergar isso de maneira diferente, questionando todas, inclusive a nossa. Tá? Esse exercício não é só para as religiões dos outros, é para a nossa. E nós com frequência citamos aqui Atos dos Apóstolos 17, 8 a seguir, que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e iam para suas casas conferir nas Escrituras se era exatamente assim que estava escrito, se era exatamente dessa maneira. E hoje, às vezes nós somos crédulos demais, cremos em qualquer coisa, e isso é um perigo muito sério, tá, queridos? Bem, nos tempos de Jesus, nós tínhamos desvios da própria religião judaica. São seitas, sim, mas que nós podemos dizer que são pensamentos religiosos, tá? Dentro de uma mesma raiz ou de uma mesma construção de judaísmo. Então nós temos os saduceus em Atos 5,17, por exemplo. Atos 5,17. Temos os saduceus aí, temos os fariseus. Os fariseus, não é? Em Atos 15:5. Vamos ler? Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Atos 15:5. Os fariseus. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-lo, e mandaram que guardasse a lei de Moisés. Olha só. E apesar disso, havia diferenças de pensamentos dentro desses dois grupos. Atos 23:8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha só. Olha só. Então vocês veem pensamentos diferentes dentro do judaísmo
da época de Jesus e dos próprios apóstolos, tá? E mesmo entre eles haviam divergências, tá? Eles mesmos não criam em tudo da mesma maneira, apesar de terem saído do próprio judaísmo. E Jesus os confrontou, tá? Vamos ler lá, Mateus 23. Mateus 23, 13 a 15, depois o verso 33. Verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens ao reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. 33. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Olha só. Então vocês veem, Jesus confrontando. Olha, irmãos, uma palavra que a gente sempre fala aqui: confronto. Se você quer realmente ouvir um evangelho verdadeiro, a marca dele é confronto. Você vai se sentir confrontado. Não tem jeito. Tá? E aqui, esse confronto é manifesto exatamente nesse exercício de defesa da fé, de apologética, tá? Onde Jesus pega os principais grupos sectários de sua época, tá? E ele os confronta, usando inclusive de adjetivos, mostrando de que eles eram hipócritas, não é? Que eles, não viviam o que ensinavam, que eles utilizavam a própria religião para se autopromover. Jesus, inclusive, falando de que eles corriam atrás de todo mundo, tá? De qualquer pessoa, iam de porta em porta, iam nos lugares mais distantes para trazer alguém para seguir a sua doutrina, mas na hora do vamos ver, eles acabavam fazendo dessas pessoas, tá? Candidatos ao inferno. Olhem só. Então, às vezes a gente olha, né? Um grupo que vai atrás, que bate de porta em porta, que está aí trabalhando, e a gente acha lindo e maravilhoso. Jesus já mostrava isso. Nós não devemos ser contra, é lógico, a igreja e ao irmão que quer pregar o evangelho. Muito pelo contrário, nós devemos incentivar e devemos fazer isso, porque isso é determinação bíblica, mas com a verdade. Há quem faça essas coisas usando a mentira para produzir engano e produzir essa palavra que eu quero destacar bem para os irmãos hoje, que é confusão. Hoje nós vivemos um mundo, e parece-me que hoje não é só religião, não é? É um mundo que gera confusão, tá? Isso. Você pega até o meio científico hoje, não é? Tem alguém mais confuso hoje que o meio científico? Não é? Então é a realidade que nós estamos vivendo no mundo hoje. E Jesus, queridos, apresentou 2 caminhos. E não há como partir fora disso. Mateus 7, versos 13 e 14.
verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só. Tá? Então você vê, hoje em dia, inclusive, nós ficamos assim, feliz da vida quando vemos multidões de cristãos. Muitas das vezes hoje nós ficamos contentes quando dizemos que o Brasil é um país de tanta gente cristã, tantos evangélicos. Hoje, pastores como eu, muitas das vezes, vivem frustrados, porque lugares que pregam um evangelho híbrido, um evangelho misturado, um evangelho coxa de retalho, um evangelho síndrome de Frankenstein, não é? Está lotada as igrejas, e a nossa com uma boa palavra vazia. Quantas das vezes nós ficamos tristes com isso? Mas se nós formos para a palavra, ela é clara e muito evidente. São poucos que encontram ou que entram pelo caminho que leva para a vida eterna. São poucos. Então nós não devemos nos enganar com as multidões, porque a própria Bíblia está dizendo que muitos são que entram pelo caminho da perdição. Então, não quero dizer que todas as igrejas grandes estão fora da palavra. Não, existem igrejas grandes e de boa palavra. Existe. Mas são raras. Mas existe. Bem, os apóstolos também, eles enfrentaram o legalismo. Não é? Também uma forma de pensamento em que eles tiveram que confrontar. Atos 13:1, Atos 15:1. Atos 13:1, Atos 15:1. Atos 13:1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Olha só. Tá? Então, dos mesmos irmãos que estavam juntos, saíram, não é? Também obreiros de lá, pregando um evangelho híbrido, dizendo que era necessário Jesus mais a circuncisão, que Jesus não era suficiente, que era preciso ser mergulhado, pelo menos, não é, no cerimonial de iniciação judaica, tá? Então, essa é a realidade. Então, por conta de tudo isso, irmãos, a defesa da fé é legítima, e nos dias de hoje, com a pluralidade religiosa dos nossos dias, como diz aí, né? O Parque Qué, não é? Que virou uma religião. Vocês sabem que lá na Argentina, não é? Inventaram até a religião do Maradona, La Mão de Deus, tá? E há muitos seguidores até hoje. Não pensa que isso acabou, não. É que a manchete vai para outras coisas, mas a seita continua lá, tá? Desde aquele gol, acho que contra a Inglaterra na Copa, não é? Onde o Maradona, não é?
fez isso e pôs a mãozinha na dita cuja, né? Bem, então, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado hoje é com esse excesso, irmãos, que gera confusão, tá? Excesso que gera confusão, que é híbrido, não é? Ou seja, mistura, como as religiões antigas, com deuses híbridos, metade homem e metade animal, metade força, metade inteligência, como você vai ver nas religiões dos cananeus, dos egípcios, da antiga Mesopotâmia, e você vai ver esse modelo de divindade, tá? Hoje em dia nós temos muita confusão e temos alguns grupos sectários perigosos que nós vamos ver ao longo dos nossos estudos. Os mormons, ou o mormonismo, já que a nossa ênfase será em religiões ou seitas pseudo-cristãs. Testemunha de Jeová, Adventismo e Voz da Verdade, que é uma seita pseudo-cristã, mas na forma unicista. Ela tem uma qualificação extra, tá? Então, nós pretendemos falar 4 dias, um sobre Mormons, um sobre Testemunho de Jeová, um dia sobre Adventismo, outro dia sobre o grupo Voz da Verdade. Tá bom, queridos? Então, aqui eu coloquei essas 4, porque elas são as de características pseudo-cristã. O que é a palavra pseudo? Falsa. Ou falso, né? Cristã. Por que é falso cristão? Porque um dos temas principais dos mormons, do Testemunho de Jeová, do Adventismo e do grupo Voz da Verdade é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Jesus. Então, bem, a pessoa fala tanto de Jesus que você vai dizer, é lógico, se fala de Jesus, é coisa boa. E aí você vai ver que o Jesus que eles falam não é o Jesus das Escrituras. Existem diferenças, tá? E uma tendência de nos distanciarmos da verdade. Por exemplo, uma das coisas que a gente condena em alguns lugares na religião evangélica. Por isso que eu falo muito tranquilo, irmãos, sobre seitas, porque eu não sou religioso. Se eu tiver que vir aqui detonar a reconciliação, eu detono. Se eu tiver que vir aqui detonar o pastor Luiz, eu detono. Tá? Isso é a marca de alguém que busca a verdade. Porque eu conheço muitas pessoas que fazem apologética, a igreja dele uma bagunça inteira, sob o ponto de vista doutrinário, e ele metendo a bronca nos grupos sectários. Tá? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de um caso na igreja evangélica, por exemplo. A guarda do domingo. Ora, eu defendo que biblicamente o dia do Senhor é o domingo, é lógico. No Novo Testamento é claro que o dia do Senhor é o primeiro dia, e o primeiro dia é domingo. Ok? Que está fechado com o princípio de primícias. O primeiro é de Deus, sempre. É um princípio. Agora, uma coisa é eu chegar aqui e dizer que você está em pecado, ou que você está fora de Deus, porque numa necessidade, por exemplo, de trabalhar, num domingo, você deixou de vir ao culto. E tem igrejas que fazem isso. Tá? Pregam uma obrigatoriedade de viver o dia de domingo como o dia do Senhor, como chega a ser coercitivo, ou seja, a força
que a pessoa precisa estar no culto. Há modelos de igreja, inclusive, que o culto é só domingo. E a ênfase é mais forte ainda. Você pega alguns grupos luteranos, por exemplo, mesmo aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, quando estava no sul, de visitar algumas igrejas luteranas, até por aproximação dos parentes lá do irmão Geraldo que passou por aqui, tá? E a ênfase deles ao domingo é tal que domingo ganhou uma característica de que parece: eu creio em Jesus e vou para o céu porque eu guardo o domingo. É lógico que eu não vou ficar procurando motivo para não vir no culto de domingo. Eu não vou ficar procurando razões para não vir servir a Deus. Eu não vou ficar apresentando argumentos sem sustentação e deixar de frequentar a igreja no domingo. Eu vou vir ao domingo, como nós fazemos aqui, priorizando inclusive as primeiras horas do dia para estar na igreja, como fazemos hoje. Mas se nós entrarmos numa dessa de obrigatoriedade do domingo, aí, irmãos, o que vai acontecer? Como quando eu entrei numa empresa multinacional, Elevadores Otis, eu lembro na época que a primeira pergunta que o gerente fez para mim, já depois dos testes, na hora da entrevista, foi: o senhor trabalha sábado? Eu pensei que estava perguntando se eu trabalhava na empresa que eu estava no sábado. Eu falei para ele: não. Ele: então não serve para nós. Eu: como assim? Mas o que tem a ver o meu trabalho de sábado lá com vocês aqui? Não. É que eu vi que o senhor é evangélico, não é? Eu sou. E eu estou perguntando se o senhor tem alguma proibição de trabalhar sábado. Eu falei assim: não, nenhuma. Nem domingo. Se eu for convocado domingo, também venho trabalhar. Lembra da nossa hierarquia aqui? Deus, família, trabalho e depois igreja. Se inverter isso, heresia, falsidade. O mais importante é Deus. E eu sirvo a Deus em todos os lugares. E tomara que eu faça isso. Segundo, a minha família é mais importante. Terceiro, o meu trabalho é mais importante. E quarto, a igreja. Essa é a regra. Qualquer coisa fora disso é perigoso. Inclusive tirar trabalho da lista. Trabalho é princípio bíblico importante e relevante enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Tá? Agora é lógico que eu faço de tudo para no dia de culto eu me livrar de qualquer tipo de compromisso social, mesmo se eu puder deixar de fazer o trabalho hoje e posso fazer amanhã, que hoje tem culto e eu posso fazer amanhã, é lógico que eu vou deixar para fazer amanhã, ou vou fazer até antes, não é? Mas na impossibilidade tá, queridos, o trabalho é mais importante que a igreja, tá? Então, é essa a situação. Então, eu estou falando isso para quê? Para dar ênfase bem, que evangélico, tá, às vezes pisa no tomate por aí. E a gente tem que tomar um certo cuidado. É lógico que eu fico triste quando por qualquer motivo o irmão não vem, principalmente no culto de domingo. Não é? Até porque você sabe, né? Tem gente que só aparece domingo e ainda deixa de vir no domingo. Aí o que acontece? Fica 15 dias. E 15 dias começa a ver a igreja pelo retrovisor. No mundo de hoje, eu fiquei 15 dias em casa, eu sei que é isso. Se você não tomar cuidado, não vigiar, aparecem outras coisas aparentemente mais importantes para a carne, não é? Por isso que eu sou tranquilo com os irmãos que trabalham, até porque justificam, não é? E a gente está aqui para orar pelos irmãos que estão trabalhando, nos dias de culto inclusive, tá, irmãos? Então, é isso. Bem, como identificar uma seita? Como identificar essa situação?
E qual a diferença, por exemplo, entre seita e heresia? Então, na seita você vai ter um conjunto de ensinos falsos que estruturam ela de maneira, por esse conjunto de ensinos falsos, a ser diferente das outras, de qualquer outro tipo de pensamento. Tá? E a heresia, é lógico, é o ensino falso. Então nós podemos ter um ensino falso e não temos uma seita, como eu acabei de falar. Nós podemos encontrar aí uma igreja evangélica que usa o domingo de maneira coercitiva e obrigatória para os seus membros, não é? Porém, às vezes é um ensino isolado e falso, ou que a própria comunidade não leva tão a sério, que isso é apenas algo isolado. Então isso é uma heresia. E nós podemos ter heresia dentro de igreja evangélica. O próprio Paulo diz de que era até importante que aparecesse, não é? A heresia, para que quem era realmente correto e sério se manifestasse. Por quê? Porque aonde há um ensino falso, o crente verdadeiro tem que se pronunciar e confrontar ele. Tá? E aí você vai ver realmente quem é as pessoas que realmente levam a coisa de Deus a sério. Então, o mais grave, irmãos, é lógico que é uma seita. É quando um conjunto de ensinos falsos leva esse grupo a se organizar institucionalmente e ela se distingue de todos os outros evangelhos, no caso da pseudo-cristã, não é? Porque ela reúne um conjunto de falsas doutrinas que a distingue de todos os outros grupos, ou da verdade central do Evangelho. Tá? Agora é óbvio, nós podemos ter heresias isoladas, e essas devem ser confrontadas. Por quê? Uma heresia aqui, outra ali, outra lá, e vai indo, daqui a pouco se torna um conjunto, e esse grupo de heresia pode transformar inclusive essa igreja evangélica numa seita. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Ok? E como identificar uma seita? Então aqui vai 4 bases importantes. Que seriam as 4 operações aritméticas ou matemáticas mais importantes. As 4 operações. Então, vamos colocar aqui a adição, não é? E aqui multiplicação. Aqui a subtração e aqui a divisão. Tá? Então, como eu identifico um movimento sectário, uma seita? Quando eu entro, não é, por exemplo, em algo até que parece uma igreja, como que eu identifico se ela realmente é evangélica, cristã pura, ou se ela, na verdade, é uma seita? Tá? Então, primeiro, a adição à Bíblia. Quando a Bíblia não é suficiente e eu vou colocar outros livros, outros tratados, outros documentos, outras revelações extra-bíblicas com o mesmo poder da Bíblia. Então, quando que eu identifico uma seita? Quando ela acrescenta, não é, a Bíblia e apresenta outros documentos como autoridade. Tá? Então, vejam, nós migramos aí, o nosso nome agora de igreja é Igreja Bíblica da Reconciliação.
não é? Nós éramos ministério evangélico da reconciliação. Mas a nossa leitura hoje é que o evangelho está uma misturada terrível. Então, nós colocamos igreja bíblica, ou seja, qualquer um que passar na frente da nossa igreja, olhar uma publicidade nossa e ver a Bíblia lá, tem que entender que o que está na Bíblia vale aqui, o que não está na Bíblia não vale, não serve. A única autoridade da Igreja Reconciliação é a Bíblia, exatamente para fortalecer esse conceito que não existe nada que divide a autoridade doutrinária da Igreja com a Bíblia. A Bíblia é única, mas as seitas acrescentam outras formas de autoridade doutrinária, que é a Bíblia. Então, perigoso. Então, vou falar de um caso que já é considerado hoje, talvez por 80% dos apologetas de boa origem no mundo, que a congregação cristã no Brasil é seita. Por quê? Dão mais valor às profecias e às revelações de última hora do que às Escrituras. Se você conversar com o irmãozinho lá e dizer para ele que você faz teologia, ele te coloca dentro do inferno, porque para eles a Bíblia não se estuda. A Bíblia não é Kodak na nossa época, é só por revelação, não é? Tem que ser chinês aí, tem que andar com a, não é? Então, tomar cuidado com isso. Imagine uma igreja pentecostal que começa a dar tanto espaço às profecias, não é? Orais, com prejuízos, é lógico, de avaliar se ela é, uma citação da Bíblia, e acaba incorrendo num risco dessa profecia oral ir contra a Bíblia. Se ela não tomar cuidado com isso, ela pode cair nisso. Tanto que a maioria das heresias, dentro da própria igreja evangélica, quando surge, ela vem de revelação, de sonho e de profecia. Está aí Maroni para dizer, não é? Quando Uriel de Jesus, da igreja de Boston, do movimento do Caicai, trouxe a ideia de que o livro que ninguém podia ler de Apocalipse, Uriel de Jesus recebeu e leu, e recebeu novas revelações, e trouxe novas revelações, como angelolatria, que a igreja, inclusive aqui de Santos, aceitou muitas delas. O livro dele mesmo foi, não é? Vendeu um recorde por aqui. Por quê? E não foi vendido para fazer apologética nele, não. Foi vendido porque se queria aquelas revelações do tal anjo, de trocar de anjo, que tinha anjo mais forte, anjo mais fraco. Tem igreja nossa com a irmã aqui que viveu esse drama. Graças a Deus passou a onda. Tem algumas marolinhas, às vezes aqui ou ali ou lá, entendeu? Mas perigoso. A outra é a subtração à pessoa de Jesus. Ora, se a Bíblia é a nossa base, nossa regra de fé, e que Jesus é o centro da Bíblia, a importância da Bíblia é central o tema Jesus, quando eu reduzo qualquer coisa a respeito de Jesus. Como nós estamos vendo aqui na escola bíblica, não é? Nós cremos na Trindade, uma unidade composta, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são o mesmo Deus, um único Deus, de que não há hierarquia entre as pessoas da Trindade, porque todas elas
é o único Deus. Então, nós defendemos isso com toda a força, exatamente porque tem grupos por aí que reduzem Jesus. Eles até dizem que Jesus é Deus, mas é Deus com letra minúscula. Negam, inclusive, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, tá? Algumas características de deidade sobre ele. Negam. Uma igreja com irmã nossa aí, que outro dia o pastor pregou isso, eu já disse para os irmãos aqui, que quando Jesus chegava para o cego e perguntava: o que queres que eu te faça? Que Jesus não sabia o que o homem queria. Até eu saberia. Não sou cego? Acho que estão trocando, né, a posição do cego, né? Então, quando se reduz isso, qualquer coisa sobre a natureza de Jesus. Também há grupos hoje em dia que dizem que Jesus não ressuscitou em carne, em corpo. Que Jesus ressuscitou apenas espiritualmente. Isso não é verdadeiro. A própria Bíblia diz para Jesus, mostra Jesus dizendo: Tomé, toca aqui. Toca aqui. Ô Tomé, vê se não sou eu mesmo. Vê se não tem marcas aqui de que eu saí da cruz, de que é eu que estava na cruz. Tá? Então, é outra forma da gente identificar. Veja, um grande pregador, um grande ensinador, eu o amo, mas nós tivemos, quando eu dava aula lá no CPPAV ainda, quem veio dar uma das nossas aulas de introdução foi Abraão de Almeida. Então Abraão de Almeida chegou lá no culto, né? Cheio de alunos, cheio de professor lá, cheio de alunos se formando inclusive, não é? E Abraão de Almeida solta essa riqueza do tipo: tem muita gente que não vai para frente porque tem Jesus, mas não tem o Espírito Santo ainda. Bem, meu ouvido só faltou bater na parede. Aí ele diz mais, que a plenitude de Deus, usando até o texto de Filipenses, de Efésios, ele diz que a plenitude de Deus é quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam. Quando não se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a plenitude de Deus ali não está. Errado. Heresia brava. Como que pode? Abraão de Almeida, uma figura ainda viva, lendária do Evangelho, um ensinador e tanto, foi pastor inclusive em igrejas brasileiras lá nos Estados Unidos, das maiores. Quem não tem livros de Abraão de Almeida? Livros bons inclusive. Vejam, queridos, mas soltar essas pérolas. Alguém pode ter Jesus, ter recebido Jesus e não ter o Espírito Santo? Não pode. É o único Deus. Então, quem recebe a Jesus, recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há como dividir. Não dá para ser 33. Não dá para fazer locademia de polícia, 33 e 1/3. Não dá. E dizer que a plenitude, o próprio texto bíblico diz, porque nele, Jesus, se contempla a plenitude da divindade. Está escrito. Agora pasmem. Termina de dar isso, todo mundo glória a Deus, aleluia. Pior, para ficar bem registrado, o pastor chama o pessoal vai para frente para receber essa oração, para ter plenitude do Espírito, para ter plenitude de Deus, e para ter Jesus e o Espírito Santo também. Vai 99% do povo aí na frente. Aí fica um bobão lá no meio, sentado. E ainda o
o coordenador do curso olhando para mim e eu baixando a cabeça para não ver. E eu baixando a cabeça para não ver. Como que pode, queridos? É lógico que nós estamos confirmando uma pregação dessa. É lógico que nós estamos confirmando. É que eu costumo dizer, a gente é muito amorudo, sabe, irmãos? A gente pensa que amor bíblico é sentimento. A gente romantiza o Evangelho e esquece que amor tem que andar junto com verdade. Mas a gente romantiza as coisas, não é? Ai, Jesus descrente. Então, se reduziu a pessoa de Jesus, Jesus é Deus. Jesus ressuscitou em corpo glorificado. Ele é as primícias do que dorme. Nós cremos na ressurreição deste corpo aqui, glorificado, transformado, porque Jesus ressuscitou em corpo. Se ele ressuscitou em corpo, se ele não ressuscitou em corpo, a tua fé é vã, porque tu não vai ressuscitar naquele dia. Tá? Mas é essa a ênfase. Nós não tiramos oferta, né? Então tem que correr aqui, senão fica muito atrasado. Por fim, multiplicação, não é? Quando eu multiplico meios de salvação. Como eu já disse aqui, não preciso nem falar muito mais. Quando meios de salvação, Jesus mais a guarda do domingo, Jesus mais a guarda do sábado, Jesus mais, não é? A roupa comprida, Jesus mais o terno e a gravata, não é? Se não, é que eu ouvi esses dias uma coisa interessante, né? Diz que agora a mulher não fica velha, mulher fica loira. Eu fiquei sabendo esses dias, achei muito interessante essa conversa, não é? Porque hoje, quando a mulher fica um pouquinho mais idosa, ela vai lá e vira loira. Então não tem mais cabelo branco, não é? Tem homem também. Jesus, eu vou me virando ainda com, né, um penteadorzinho, né? Um cremezinho de pentear que ainda tira os brancos, né? Mas olha só, queridos, ó, quando a gente mistura as coisas, é Jesus mais alguma coisa, tá? Quando eu multiplico os meios de salvação, é só Jesus. É Jesus de batismo, por exemplo. É Jesus de ceia, por exemplo, na igreja evangélica. Irmãos. Tinha uma irmã aqui da nossa igreja, um tempo, né, próxima da gente, faleceu agora, ficou triste comigo, porque da igreja que ela veio, ela era amaziada, né? Mas, na linguagem antiga, mas alguém que está casado, não é? Acho que tinha mais de 20 anos na época, morava junto, né? E de bom testemunha, lógico. Mas ela chegou aqui, veio de uma igreja que ela tomava ceia. Quando chegou aqui, falou assim: olha, irmã, nós não temos esse padrão aqui. Expliquei para ela as causas, as razões. Algumas até que eu evito de falar, porque na igreja, inclusive com a reconciliação, tá? Tem muito religioso. Tem gente que olha só para a aparência. Isso é princípio de fé. Isso é princípio de fé. Até porque tem gente hoje casada com 5 anos, no papel, e que de repente não dá mais. E para ela, divórcio é normal, quando a Bíblia diz que Deus abomina. E ela acha normal. Tem gente até incentivando o divórcio por aí. A gente vai ser contra até o último momento, irmãos, porque é o que a Bíblia ensina. Agora, se alguém viveu esse prejuízo, bem, se encontrou graça de Deus para levantar a cabeça, continuar a jornada, se não brincou com as coisas de Deus, se não conhecia as coisas de Deus ainda quando isso aconteceu, isso é outra história. Mas a gente tem que pregar a verdade, não é? Mas aí eu disse para a irmã: olha,
A irmã crê em Jesus? Creio, claro, pastor. Estou aqui por causa disso. Então, minha irmã, a sua salvação depende da sua fé nele. Ah, pastor, mas eu tomava ceia lá e não vou tomar aqui? Não vai, irmã. Deixa eu conversar com o seu esposo. Deixa eu conversar com ele. O que impede? Se vocês estão tanto tempo juntos, o que o papel impede? Mas o irmão não veio para a nossa igreja e também não tinha intenção de vir, né? Era uma situação difícil. Bem, a irmã foi esvanecendo. Começou a sumir da igreja, ainda que estava perto de mim, a gente sempre incentivando, né? E foi deixando de congregar, e não congregou em lugar mais nenhum depois daqui. Aí um dia, a gente especulando, a conversa foi, ficou muito triste do senhor não dar ceia para ela, não é? Eu falei assim, irmão, mas a gente não negou o principal, que é Cristo. Isso que é importante. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, não. Quem não crê será condenado. Vejam que a equação, ela não é proporcional quando ela faz o contraste. Quem crê foi batizado, por quê? Quem crê quer se batizar, lógico. Agora, quem não crê e por alguma razão não foi batizado, não é? A diferença está no não crer. É o não crer que leva a pessoa para o inferno. Mas tem gente assim. É a mesma coisa alguém que acha que está em pecado, não participa de ceia, ou seja, naquele dia está dizendo literalmente que se Jesus vier, vai para o inferno. Se morrer naquele dia, vai para o inferno. Quando o objetivo da ceia não é isso. O objetivo da ceia é enfatizar a razão da nossa fé. E qual é? A nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus. Enfatizar para que a gente no meio do caminho não perca isso. Tá, queridos? Então, cuidado. Então, qual é o meio de salvação? É a graça, não é? A fé por meio da graça. Tá, queridos? É a fé. E quarto lugar, a divisão. Quando eu divido, não é? Deus com a organização ou com a instituição. Então, para católicos, nós somos a igreja rebelde. Nós temos o mesmo tratamento de Martinho Lutero. Ele não foi excomungado? Sim. Então, todos nós não nascemos da igreja, somos nascimento da igreja protestante, que Martinho Lutero, no caso, fundou. Então, nós temos que voltar, não é? Isso foi a Contra-Reforma, não é? Nós temos que voltar para a igreja mãe, que é a católica. Porque fora da igreja mãe católica não há salvação. Então divide uma obrigatoriedade, ou uma dependência, uma relação de comunhão com Deus e a organização. E os modelos de igrejas evangélicas? Não é? E o modelo de igreja evangélica? Olha, meu irmão, se tu sair daqui, o negócio vai ficar feio para você. O negócio vai ficar apertado para você. Tá? Tu não vai acertar o passo em nenhum outro lugar. Porque o teu lugar é aqui. Oxe, o meu lugar na igreja invisível. E a igreja invisível é eu estar em Cristo. Não em quatro paredes, numa organização. Mas há quem divida isso. Então, irmãos, a base
base central é essa. Você vai ver aqui a Bíblia e a importância dela. Jesus e a importância dele. A fé, a graça e a importância como meio de salvação. E Deus como importante. Então, doutrinas fundamentais, bibliologia, não é? Cristologia, não é? Soteriologia, teodologia. 4 doutrinas fundamentais aqui, que quando elas são alteradas ou modificadas, identificam uma seita assim, de primeira. É lógico que existe uma lista menos significativa, ou que não seja tão de frente, mas tem a sua importância, para a gente identificar também uma heresia grave e até uma instituição sectária, tá? Mas as principais são essas aqui, tá bom? Bem, queridos, nós vamos falar no próximo dia, na próxima aula, sobre o assunto. Nós vamos falar então sobre adventismo, tá bom? Que nós classificamos como um movimento sectário. Tem coisas muito boas lá, atrai a gente mesmo, principalmente a ordem, a organização, a seriedade que eles tratam as coisas, não é? A tendência de valorizar a educação, tá? Porém, existem ensinos que infelizmente se enquadram como seita, não é? E nós vamos estar falando sobre isso então na próxima aula, tá bom, queridos? Bem, o restante eu encaixo na aula que vem, mas basicamente é isso. Então, o que é as seitas pseudo-cristãs que nós vamos ver aqui? São principalmente aquelas em que vão infringir nesse erro aqui, tá? Falsamente cristão, ou seja, quando Jesus ou o Cristo tiver seu valor reduzido, tá? Então, nós vamos falar principalmente dentro desse campo aqui, para os irmãos entenderem. É lógico, por complemento, apresentamos até os demais, mas a ênfase do surgimento da doutrina pseudo-cristã é exatamente isso aqui, que reduzem Jesus. Tá bom, amados? Então, Deus dê graça a vocês, porque, como eu disse, hoje em dia, eu acho que a gente até erra aqui por excesso de informação. É muita coisa, às vezes, para os irmãos pegar numa aula só, mas o que a gente pode dizer para os irmãos é que hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente é confundido. Há muita confusão hoje. Muita confusão. Até nós, às vezes, irmãos, eu tenho alguns amigos, não é, que às vezes me empurram kardecista para conversar comigo, porque eles não conseguem argumentar tal, e manda os kardecistas falar comigo. E povo que lê, povo instruído, povo que sabe conversar, povo que sabe te manipular e induzir com as palavras, é o kardecista, tá? Bem, existe o Evangelho segundo Allan Kardec, não é? De kardecistas, e são pessoas muito instruídas, não é? Mas infelizmente, queridos, há muito caminho que parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte, não é? Então, que Deus dê graça a vocês, para vocês também não caírem no erro de querer confrontar assim já num extremo tal que você perde a oportunidade de evangelizar aquela pessoa aos poucos. Às vezes a gente tem que ir devagarzinho, entendeu? Como a gente dá remédio para criança, entendeu, amados? Aos pouquinhos, fazendo aviãozinho, não é? Então, porque senão a gente acaba perdendo a chance. Então, que Deus dê graça aos meus irmãos, e aquilo que eu sempre digo a vocês, irmãos, se você crê realmente que salvação é chamada de Deus, irmãos, ore pela salvação daquelas pessoas que você ama. Ore.
dê bom exemplo, dê bom testemunho, mas acima de tudo, ore. E quando tiver uma chance de conversar, então converse, certo de que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E vai fazer de duas formas. Primeiro, te dando graça e capacidade para colocar as palavras certas para a pessoa. E também vai o Espírito Santo fazer com que quem está ouvindo a palavra ouça ela com entendimento, com compreensão. Porque às vezes para nós é muito fácil, mas nós já recebemos a revelação. Para quem não recebeu, irmãos, é uma escuridão total. Então você tem que ter a iluminação do Espírito Santo presente. Sem ele, não dá. É a conversa de Jesus com Nicodemos. É importante nascer da água, da palavra, mas nascer do Espírito também. Tá? Não é possível nascer da água, da palavra, sem isso ter sido obra do Espírito Santo. Tá? Porque a palavra é Jesus e o Espírito Santo também é Deus, semelhante a Jesus, cumprindo com o seu papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom, amados? Então se animem, tá bom? Domingo a gente traz mais informação sobre o seminário para vocês, quem quiser voltar, quem quiser fazer. Essas quartas-feiras é uma boa oportunidade para você convidar amigos para vir. Então as próximas, você agenda as datas, porque não são corridas, não é? Por exemplo, na quarta que vem nós não temos, é só na outra, é a cada 15 dias, tá bom? E ainda tem palestra que vai ser no meio do ano, no mês de julho, tá? Então, nós vamos devagarzinho, porque é muita informação, tá bom, amados? Deus abençoe a todos. Vamos orar e vamos contribuir. Vamos ficar um pouquinho de pé? Estica um pouquinho aí a tua perna, nós já estamos encerrando, tá, querido? Quer mandar uma pergunta, irmão? Eu respondo num outro culto. Mas coloca para mim lá no WhatsApp, lá no grupo, ou mesmo no particular, dentro desse assunto de hoje, você pode mandar que eu respondo, tá bom, meus amados? É que se eu abrir muito, a gente não aproveita o conteúdo, tá bom? Por isso a gente prefere dar o conteúdo para os irmãos, tá? Mas se você quiser, pode mandar, eu não estou impedindo você de mandar a sua pergunta, você pode participar através lá do WhatsApp, tá bom? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E a nossa oração nesta hora é que primeiro Tu nos capacite, Senhor, a falar do Teu amor para adeptos de grupos sectários. Nos capacita, Senhor. Só Tu, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, pode nos dar a capacidade necessária para nós conversarmos de maneira, Senhor, produtiva com aqueles que eventualmente, até na sua sinceridade, estão andando num caminho torto, pensando que estão no caminho certo. Só Tu para clarear, e a Tua bondade, Senhor, o Teu amor para atrair essas vidas à Tua verdade. Então usa-nos para levar com clareza esta verdade a essas vidas que nós amamos e que certamente também Tu amas, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, ó Deus, e que Teu Espírito possa se revelar a essas vidas, tirando-lhe da escuridão, que a Tua palavra, ao ser levada, possa realmente, Senhor, ó Deus, ser um coração em que Teu Espírito prepare, ó Deus, para que possa entender aquilo que nós estamos falando, Senhor. Senhor, olha por essas vidas que nós amamos, Senhor, e que por vezes estão trilhando o caminho do erro doutrinário. Salva essas vidas, Te revela a elas, Senhor, é a nossa oração. Pedimos a Tua graça sobre todo o Teu povo. Oramos por aqueles que têm perdido seus entes queridos. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, pelos que estão trabalhando. Oramos, Senhor, ó Deus, pela irmã Silvana, que está ali em São Paulo, passando por exames, Senhor, para verificar a causa daquilo que lhe acometeu. Mas também somos gratos a Ti, Senhor, porque temos visto tantos irmãos enfermos, mas podemos ver aqui a irmã Josefa hoje,
para nossa alegria. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, ó Deus, por dar graça à tua serva, fortalecê-la, Senhor, e assim como ela, tantos outros, que tu possa alcançar todos, Senhor, dando plena saúde, Senhor. Oramos pela tua igreja, que não falte recurso nessa casa de oração, que não falte recurso, Senhor, na casa do teu filho e da tua filha. Sou grato a ti, Senhor, por mais um ano de vida do nosso irmãozinho Gabriel. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Senhor, cumpre os teus propósitos, Senhor, na vida deste jovenzinho. Senhor, abre a porta de emprego que ele tanto está procurando, Senhor, e buscando. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida deste jovem, Senhor. Fortalece-o na tua presença, Senhor. Pai Santo, Pai amado, ser com todos nós, que possamos contribuir com alegria, porque sabemos que tu ama o que dá com alegria. Amém. Amém. Sexta-feira não haverá palavra online. Domingo a igreja aberta às 8, escola bíblica às 9 e 11 horas o nosso culto de família. Quem quiser informação sobre o seminário, procura a irmã Valéria, que aqui está, tá bom? Converse com ela, ela te dá mais informação de como você pode se matricular. E os irmãos que continuam, não esqueçam de fazer a rematrícula, tá bom, queridos? Cante. Tua palavra é luz, tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. Quero de hoje em diante ser sempre